Aleluia. A igreja pode sentar. Esse amor de Deus, ele é precioso, ele é maravilhoso, ele é extraordinário, ele é um amor que a gente não consegue medir, não é verdade? A gente falou um pouquinho disso na célula, não foi, Leila? Um pouquinho desse amor, o quanto esse amor é grandioso, a gente não tem condição de compreender esse amor que motivou o Pai, Deus Pai, a mandar o seu próprio Filho para morrer no meu e no seu lugar. Isso é impressionante mesmo, não tem como a gente considerar isso. Nós vamos ter, nesses próximos domingos, este domingo que vem, domingo dia 17, quando nós vamos ter a nossa apresentação de Natal, um tema que nós vamos tratar, e o nome dessa série, pequena série aí, com 3 mensagens, né? Foi por amor de nós, ou por amor de nós, fruto desse amor. E nós vamos falar desse Jesus, a gente está construindo essa ideia, né, de falar sobre Jesus, para celebrar o nascimento de Jesus no Natal, e fruto desse amor de Deus, Jesus veio, Jesus nasceu, e Jesus exerceu alguns papéis, algumas funções, o que a gente chama de ofícios. E hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre esses ofícios. Foram 3 ofícios: o ofício de profeta, de sacerdote e de rei. E hoje nós temos um convidado extremamente especial, o pastor Renato. Vem aqui, querido. Eu brinquei hoje de manhã que ele está com a gente lá em casa desde quarta-feira. E quando ele falou que vinha, eu falei: Senhor, eu preciso dessa cruz carregar, esse espinho e tal. Deus falou assim: vai, a minha graça te basta, aguenta ele lá na sua casa, fica tranquilo. Brincadeira, o Renato é um amigo querido, um amigo de longa data, um companheiro de caminhada, companheiro de fé, né? A gente passou tanta coisa junto, e eu não tenho dúvida de que Deus tem uma palavra especial aos nossos corações através da sua vida, meu querido. Deus te abençoe muito. Para a gente é mais do que uma honra e um privilégio, é uma alegria muito grande ter você aqui com a gente ministrando. Vamos orar? Deus, muito obrigado, Pai. Eu quero louvar o Senhor e agradecer ao Senhor pela vida do pastor Renato. Louvado e engrandecido seja o teu nome pelo que o Senhor tem feito na vida dele, na vida da Mari, na vida da Beli, na vida da Dani, essa família que a gente ama tanto. E nós queremos, mais uma vez, pedir a bênção do Senhor sobre essa família toda, em especial agora, sobre o Renato. Que ele seja instrumento do Senhor. Que não seja ele, mas seja o Senhor mesmo, o teu Santo Espírito o conduzindo e falando através da boca do teu servo aquilo que nós precisamos ouvir do Senhor. Conduza esse tempo de acordo com a tua vontade e que o Senhor possa ministrar com liberdade aos nossos corações. Pedimos a tua bênção sobre ele. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém, amém, amém. Deus te abençoe. Obrigado, pastor. Obrigado pela oportunidade de estarmos juntos aqui. Me sinto sério. Olha, vou falar de tudo aqui, você não vai falar de nada nos próximos, você vai ver. Gente, para mim é uma alegria poder estar aqui com vocês. Se tem uma coisa que eu gosto é de estar no meio do povo de Deus, cantar louvores ao Senhor. Tem uma coisa que alegra o meu coração, é isso. E poder estar aqui hoje, num tempo como esse, nós pensarmos um pouquinho a respeito do Senhor Jesus, a respeito daquilo que Ele fez, a respeito daquilo que Ele é, a respeito daquilo que Ele pode fazer dentro do nosso coração, é algo de extraordinário. E pensarmos o nascimento de Jesus e as funções de Jesus vai nos ajudar a compreender melhor quem é o Senhor e aquilo que Ele é capaz de fazer por nós e em nós. E eu quero desafiar você hoje, né, a entender um pouco mais esse amor de Deus, porque afinal de contas foi por amor a nós que um dia Deus enviou Jesus Cristo, onde Ele foi morto e Ele pagou um preço por nossas vidas. Sangue precioso foi vertido para que eu e você nós pudéssemos conhecer tão grande amor dentro do nosso coração e na nossa vida. A palavra de Deus no Antigo Testamento começa a falar um pouco a respeito, né, desses ofícios, dessas funções fundamentais que existia para o povo de Deus. Existia dentro do rito de viver a vida religiosa essas funções de profeta, sacerdote e rei. E uma coisa que é interessante é que todas essas funções ou esses ofícios, eles eram exercidos
por homens escolhidos por Deus, ungidos pelo Senhor e investidos na função que Deus, o Senhor, ele atribuía. E eram funções muito nobres, funções de grande valor, não só para a pessoa, mas também para o povo de Deus, para o povo que dependia de Deus. Afinal de contas, através do profeta, o povo ouvia a voz de Deus, ouvia a direção que deveria seguir. E quando eu paro para pensar nos dias de hoje, o próprio Senhor Jesus, que exercia o ofício de profeta na sua vida, ele é aquele que continua a guiar a nossa vida e a dirigir a nossa vida para o centro da vontade do Senhor. Se a tua vida tem sido uma vida que não tem o foco da presença, da unção, do revestimento do poder do Espírito Santo de Deus, talvez ela possa não estar sendo guiada pelo Senhor Jesus. Agora, uma outra coisa é o ofício de sacerdote, onde o sacerdote ele representava o povo diante da presença de Deus. Ele era aquele que se apresentava ali como um mediador, como um intercessor. E é claro que na próxima semana será falado um pouco a respeito do rei, que tinha um sentido político, governamental. Agora, quando nós pensamos na pessoa do Senhor Jesus, nós vamos ver que Jesus Cristo, ele era o mediador completo e perfeito. Ele era o profeta que anunciava a vontade de Deus e, mais do que isso, ele anunciava a chegada do reino de Deus. O nascimento do Senhor Jesus houve um marco, não só na história, mas um marco na criação do Deus Todo-Poderoso. Por isso que, ao pensarmos a respeito, dos ofícios, desses dois primeiros ofícios, nessa semana eu queria levar você a refletir sobre cada um deles e que você pudesse aplicar na sua vida de uma forma em que você tenha a sua vida completamente transformada pelo poder do Espírito Santo de Deus. E que possa nos levar a não viver de migalhas espirituais, mas de profundidade num relacionamento conhecendo Deus e sabendo que Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que coisa que pensamos. E à medida que nós conhecemos esse Deus, nós vamos experimentando cada vez mais coisas novas do Senhor na nossa vida. Quando nós pensamos em Jesus, nós vemos que Jesus ele era o profeta prometido. Ele havia sido prometido por Deus no Antigo Testamento. Ele havia sido prometido nas Escrituras, antes mesmo do momento em que nós celebramos o Natal agora, antes mesmo do nascimento do Senhor Jesus. A função do profeta no Antigo Testamento era falar em nome de Deus. Se você lê o Antigo Testamento, se você lê Isaías, se você lê Daniel, você vê que em diversos momentos do povo de Deus, o Senhor levantava homens para falar e para ministrar. No tempo de Esdras e Neemias, o Senhor levantou homens, naquele período em que o povo esteve cativo ali na Babilônia, para que fosse boca de Deus. Primeiro anunciando que haveria de vir aquilo que era o cativeiro por causa do pecado e rebeldia do coração do povo, mas durante o cativeiro, Deus se manifestou através de profetas que anunciavam a voz e a vontade de Deus para o seu povo. Os profetas, eles orientavam e falavam a respeito do plano de Deus para os homens. Alertava, orientava. Mas o objetivo final era sempre levar aquele povo que Deus amava para o centro da vontade do Senhor. Para o centro da vontade de Deus. E por diversas vezes muitos reis rejeitavam as palavras anunciadas pelos profetas, porque eles não aceitavam aquilo que era a vontade de Deus. O povo de Deus é povo de Deus em toda a história. Eu vejo que quando eu olho para o momento em que nós estamos vivendo, Deus ele tem anunciado através da boca de homens de Deus a vontade do Senhor e a direção que nós, como povo de Deus, temos que traçar. Só que muitas vezes, por falta de sabedoria, quebrantamento e temor diante de Deus, nós tapamos os nossos ouvidos para não ouvir aquilo que Deus está tentando nos dizer. E com a vida de Jesus foi exatamente isso que aconteceu.
Porque no momento que ele é aquele que veio profetizado e anunciado, prometido nas Escrituras, eu gosto de pensar o Natal, porque nós refletimos que a vinda de Jesus, foram cumpridas mais de 300 profecias a respeito da vinda daquele que seria o Salvador. E Deus, em seu infinito amor e sabedoria, tem conduzido o seu povo até esse tempo. O Senhor Jesus Cristo, exercendo a função de profeta, ele foi anunciado por Moisés, ele foi anunciado por Abraão, lá em Deuteronômio, no capítulo 18, no verso 15, a palavra de Deus vai dizer: o Senhor, o seu Deus, levantará do meio dos seus próprios irmãos um profeta como eu, ouçam-no. Moisés falando já tanto tempo atrás a respeito daquele que viria e que era plano de Deus. Quando nós pensamos no Novo Testamento, nós vemos que aqueles que creram em Jesus, conheceram e reconheceram em Jesus Cristo, aquele que seria o profeta anunciado no passado e que estava presente. O próprio Senhor Jesus, ele revelou através da sua atividade profética a vontade de Deus para o seu povo, através da mensagem, através dos relacionamentos discipuladores que tinha com os seus discípulos. Ele não simplesmente convivia, mas o desejo do coração do Senhor era levantar uma geração que pudesse dar continuidade àquilo que ele estava ali como resposta de Deus e cumprindo profecias. Tanto que no Novo Testamento, quando nós pensamos nisso, nós vamos ver Paulo ele escrevendo e citando o texto de Deuteronômio, afirmando aquilo que havia sido profetizada. Outros profetas, desde Samuel até ali o Novo Testamento, anunciaram que esse seria o profeta prometido de Deus, que faria a obra de redenção completa na vida e no coração do homem. O supremo profeta, Atos capítulo 3, o verso 22 em diante, a palavra de Deus vai dizer assim: pois disse Moisés, o Senhor Deus levantará dentre seus irmãos um profeta como eu, ouçam-no em tudo o que ele disser. Quem não ouvir esse profeta será eliminado no meio do seu povo. De fato, todos os profetas de Samuel em diante, um por um, falaram e predisseram estes dias. E vocês são herdeiros dos profetas e da aliança que Deus fez com os seus antepassados. Ele disse a Abraão: por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados. E tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou primeiramente a vocês para abençoá-los, convertendo cada um de vocês das suas maldades. Mas não somente Moisés citado por Paulo aqui, mas o próprio patriarca Abraão. A bênção de Deus manifestada através de Jesus, dando para aquela geração a revelação do Deus Todo-Poderoso, para que eles tivessem a oportunidade de reconhecer a promessa de Deus e o cumprimento da promessa do Senhor, da promessa daquele que viria e faria algo de extraordinário, mas acima de tudo, derramaria perdão sobre o seu povo. Perdão para que aquele povo pudesse desfrutar das bênçãos de Deus, tanto no presente em que viviam, como na eternidade em Cristo Jesus, e isso é aplicado na minha vida e na sua vida. O evangelista João, no capítulo 6, verso 14, ele vai dizer que depois de ver o sinal milagroso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida, este é o profeta que deveria vir ao mundo. Esse é o texto que está sendo citado ali no evangelho, depois que Jesus ele realiza o milagre da multiplicação de 5 pães e 2 peixes. Aquele povo reconhecendo que ele, o Senhor Jesus, era aquele que havia sido prometido. Aquelas pessoas que estavam com ele na peregrinação, caminhando pelas cidades, pelas aldeias, presenciando milagres, tudo aquilo que estava acontecendo, reconhecem que Jesus ele era o profeta prometido. Aquele que traz a mensagem, a palavra de Deus, a vontade de Deus para a vida daquele povo. E é muito interessante que quando nós olhamos para a vida do Senhor Jesus, ele não se manifesta apenas em palavras, mas revestido pelo poder de Deus, com ações miraculosas que ele praticava
salvando, libertando, curando e fazendo coisas extraordinárias, porque era a vontade de Deus na vida daquele povo. Por isso que Jesus, em seu trabalho ou função, ele foi o profeta, o sumo profeta de Deus, e não só anunciando a vontade de Deus, mas ele, como filho de Deus, se faz homem para habitar no meio do povo, para que aquilo que Deus havia prometido por amor a nós fosse cumprido com a morte do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele tem habitado o teu coração, a sua vida tem desejado viver o centro da vontade de Deus. O Cristo que habita em você tem feito você viver a sua vida com o desejo de que a vontade de Deus se manifeste no seu jeito de viver, nas suas escolhas, naquilo que você precisa fazer. Quando Cristo, ele é o nosso Salvador e mais do que isso, ele é o nosso Senhor, nós estamos colocando o Senhor Jesus no centro da nossa vida e as nossas atitudes e escolhas são moldadas pela presença de Deus. Quando Jesus, ele é o centro, ele é o primeiro do nosso coração, nós não vamos titubear em ouvir a direção, a voz profética de Jesus, para que nós vivamos o centro da vontade do Senhor, em todas as áreas da nossa vida, nos nossos relacionamentos, na nossa vida profissional, no nosso relacionamento dentro de casa, com pessoas que amamos, mas mais acima de tudo, no nosso desejo ardente de cumprirmos aquilo que é a vontade de Deus. Jesus, ele tem sido mais do que o teu Salvador, ele tem sido o seu Senhor. Só que quando nós olhamos para esses ofícios, nós vamos encontrar o segundo, que é Jesus, o supremo sumo sacerdote. A função no Antigo Testamento do sacerdote, ele também era uma pessoa divinamente escolhida e consagrada a Deus. E essa função ela era tão importante, tão especial, que aqueles sacerdotes, no momento em que eles iam oferecer sacrifícios do povo a Deus, a história diz que eles eram amarrados pela cintura para que no momento em que eles adentrassem ali no templo do Senhor, se houvesse algum tipo de pecado ou coisas na vida daquele sacerdote que desagradasse a Deus, ele morreria. E as pessoas não poderiam entrar até aquele santuário, até aquele templo, até aquele lugar para tirar aquelas pessoas. E ele era amarrado porque caso isso acontecesse, ele seria puxado. Dado tamanha importância da função sacerdotal que era exercida naquela época. Homens especiais, tementes a Deus. Homens escolhidos por Deus. Tem um trecho no Antigo Testamento que vai falar a respeito do rei Uzias. Rei Uzias, aquele que era contemporâneo ali de Isaías, que lá na manifestação especial da visão do trono de Deus, era no tempo de Uzias que Isaías ali presencia a manifestação de anjos, onde a brasa viva era tocada à boca e o pecado daquele povo era perdoado, em Isaías capítulo 6. Naquele período, o rei Uzias, um rei que viveu segundo a vontade de Deus durante quase todo o seu reinado. Alguns estudiosos vão dizer que o rei Uzias era menor somente do que Davi. Ele, no alto do esplendor do seu governo, onde ele cresceu territorialmente e era temido pelas nações ao redor. Um dia, ele, tomado pela sua soberba e arrogância, ele chega até o templo, onde somente aqueles que eram escolhidos por Deus para oferecer sacrifício, e ele tenta fazer ali alguma coisa. Imediatamente, mais de 80 sacerdotes o repreendem, e Deus, naquele momento, derrama sobre a vida dele uma lepra que fez com que ele vivesse o final dos seus dias, por falta de temor a Deus e temor do Senhor. Por isso que quando nós pensamos na função sacerdotal, era uma função escolhida por Deus, de homens escolhidos por Deus, e de homens que tinham uma responsabilidade diante de Deus. No momento em que aquele sacerdote se apresentava na presença do Senhor, eles eram homens que tinham uma responsabilidade
e um desafio de viver em retidão diante do Senhor. E eles apresentavam os seus pedidos, os motivos do povo a Deus. Tem um texto em Hebreus, no capítulo 5, que vai falar um pouquinho a respeito da função sacerdotal. O texto vai dizer, capítulo 5, verso 1 em diante: todo sumo sacerdote é escolhido dentre os homens e designado para representá-los em questões relacionadas com Deus e apresentar ofertas e sacrifícios pelos pecados. Ele é capaz de se compadecer dos que não têm conhecimento e se desviam, visto que ele próprio está sujeito à fraqueza. Por isso ele precisa oferecer sacrifícios por seus próprios pecados, bem como pelos pecados do povo. Ninguém toma essa honra para si, mas deve ser chamado por Deus, como de fato foi Arão. Da mesma forma, Cristo não tomou para si a glória de se tornar sumo sacerdote, mas Deus lhe disse: tu és meu filho, e hoje te gerei. E diz no outro lugar: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. E ainda falando da ação de Cristo como sumo sacerdote, o capítulo 4, verso 14 vai dizer: portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento de necessidade. Quando nós pensamos na função sacerdotal de Jesus, ele não somente se compadece das pessoas, mas ele experimentou como homem, por ter vivido entre nós, tudo que eu e você nós enfrentamos no nosso dia a dia. A diferença, conforme o texto diz, é que ele não experimentou o pecado. E é muito interessante que Jesus ele foi 100% homem, enquanto esteve aqui, mas sem pecado. Sabe qual é a lição que existe para a minha vida e para a sua vida? É que não importa o momento em que você esteja vivendo, o Senhor Jesus ele conhece o seu coração. Ele sabe muitas das lutas que você tem enfrentado no seu jeito de viver a vida. Ele sabe daqueles momentos em que você deveria assumir compromissos com Ele e não o faz. Naqueles momentos em que você é mais religioso do que discípulo de Jesus, e mesmo assim Ele demonstra o seu amor para conosco, para que nós tenhamos a oportunidade de voltarmos para aquilo que Deus ele tem para a nossa vida. O autor de Hebreus, ainda falando a respeito do sacerdócio de Jesus, ele diz no capítulo 8, no verso 3... todo sumo sacerdote é constituído para apresentar ofertas e sacrifícios, e por isso era necessário que também este tivesse algo a oferecer. Queridos, quando nós pensamos em Cristo Jesus, ele como sacerdote, ele não simplesmente exerceu a função sacerdotal no seu jeito de viver a vida, mas Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, se fez sacrifício perfeito e definitivo pela minha vida e pela sua vida. E aqui eu acho que tem algo de extraordinário para nós, que ao celebrarmos o Natal neste ano, o nosso coração se encha de gratidão por causa daquilo que Cristo fez. Que ao aproximar-se as comemorações do Natal, isso fique evidenciado, tamanho amor e sacrifício perfeito que eu e você, nós temos a oportunidade de nos apropriarmos daquilo que Cristo, o Senhor, Ele fez. E que essa alegria possa envolver o nosso jeito de viver a vida. Hebreus 10:8, o texto ainda vai dizer que pelo cumprimento dessa vontade, ou seja, a vontade de Deus, nós fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus oferecido de uma vez por todas, sacrifício completo.
Dia após dia, todo sacerdote apresenta-se e exerce os seus deveres religiosos. Repentinamente oferece os mesmos sacrifícios que nunca podem remover os pecados. Mas quando esse sacerdote acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Jesus, o sumo sacerdote que cumpriu aquilo que Deus desejava, que pagou de uma única vez e definitivamente o preço daquilo que nos daria a oportunidade de experimentarmos vida eterna e a presença desse Deus dentro do nosso coração. Por isso que Jesus, ele não foi simplesmente mais um sacerdote, mas ele foi o sacrifício definitivo pelos nossos pecados, pelo meu pecado, pelo seu pecado, pelo pecado da humanidade. E por esse motivo, nós não precisamos mais sacrificar animais como fazia aqueles sacerdotes no passado. Dá para se ter ideia do valor, do preço que o Senhor Jesus ele pagou para que nós pudéssemos desfrutar disso. É muito interessante que mesmo tendo esse conhecimento revelado na palavra de Deus, nos nossos dias existem muitas pessoas que têm carregado peso de pecados, pessoas que têm vivido em nossos dias aprisionados por uma vida de culpa e que não conseguem experimentar o verdadeiro sacrifício que um dia foi vertido na cruz do Calvário. Tenho tido a experiência de encontrar pessoas aprisionadas com dor, com um sentimento de culpa dentro do coração, por não compreender verdadeiramente e se apropriar daquilo que Cristo Jesus ele veio fazer. Lá em 1 João, capítulo 2, verso 1 e 2, a palavra do Senhor vai dizer: meus filhinhos, eu escrevo a vocês estas coisas, para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, nós temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Sabe como que a gente aplica essa verdade na nossa vida? Fazendo um questionamento dentro do nosso coração. Você tem experimentado o verdadeiro perdão que purifica e que traz renovo de Deus para a sua vida? Quando nós vivemos com essa convicção e com essa certeza, a nossa vida ela não vai se tornar um fardo pesado, recheado de culpa, mas nós vamos experimentar aquilo que a palavra de Deus ela traz como verdadeira liberdade em Cristo Jesus, para experimentarmos, vivermos e sermos tudo aquilo que Deus ele deseja para nós, tudo aquilo que o Senhor deseja. O Senhor Jesus, enquanto homem na terra, cumpriu a sua função de sacerdote e a função de intercessor. Você já parou para prestar atenção nos evangelhos, observando a quantidade da intenção de Jesus em sua vida de oração? A palavra de Deus mostra em diversas circunstâncias o Senhor Jesus orando, ensinando seus discípulos a orar. E ele, com sua própria vida, ensinando o valor da oração. Vocês concordam comigo que a oração é a vontade de Deus para a vida do crente, do discípulo de Jesus? Levante sua mão se você concorda. Levanta. Agora, você sabia que essa é uma das áreas que Satanás mais vai atacar para que a gente não cumpra esse papel? E de repente nós estamos vivendo uma geração vazia do revestimento do poder de Deus. Às vezes nós somos uma geração que tem se contentado com migalhas espirituais por não entender aquilo que verdadeiramente o Senhor é capaz de fazer em nossos dias. O Senhor Jesus orando pelos seus discípulos naquela época, lá em João, no capítulo 17, a partir do verso 15, ele diz assim: não rogo que os tires do mundo, mas que os proteja do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo.
Em favor deles eu me santifico para que também eles sejam santificados pela verdade. O Senhor Jesus orando por aqueles que caminhava com Ele, que estava do lado dele. Ele dedicando, consagrando, dizendo: Senhor, cuida. Pai, da mesma forma como tem cuidado de mim. Eles estão aqui por um propósito muito maior. Agora ele não ora só por aqueles discípulos, ele vai orar por mim e por você. João capítulo 17, versos 20, 21, 25 e 26 vai dizer: a minha oração não é apenas por eles, mas eu rogo também por aqueles que crerão em mim. Você crê em Jesus? Essa oração foi feita por você, pelo próprio Mestre. E ele diz assim: por aqueles que crerão em mim. Me perdi aqui, já vou achar. E ele diz assim, versículo 21, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós. Por qual objetivo? Para que o mundo creia que tu me enviaste. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço, e estes sabem que me enviaste, e eu os fiz conhecer o teu nome, e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles, e eu esteja em você. Queridos, você que está aqui nessa noite, acompanhando essa mensagem, o mesmo amor de Deus, revelado em Cristo Jesus, é o amor que Deus deseja revelar a você, em todo o tempo e na sua vida. É interessante que Jesus nessa oração ele fala de unidade. Ele fala de algo que é princípio de Deus. Verso 21, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Povo de Deus, unidade, um princípio de Deus que não muda. Deus abençoa a unidade. Por isso que, na geração em que nós vivemos, como discípulos do Senhor Jesus, nós precisamos, em unidade com aquele que nos salvou, mediante a vontade de Deus Pai, nos revestirmos do poder do Espírito Santo de Deus, a anunciar com ousadia aquilo que Cristo fez em nós e deseja que nós espalhemos. Para quê? Para que o mundo creia naquilo que Deus havia feito. Eu fui pastor aqui na Igreja Batista do Bacaxiri por mais de 15 anos, quase 18 anos. E há 2 anos e 8 meses atrás, Deus me levou para Presidente Prudente, interior de São Paulo, oeste de São Paulo. Um lugar quase tão quente como aqui nos últimos dias. Tem feito muito calor aqui, né? E Deus me levou com um propósito dentro do meu coração. Eu chego e eu assumo a Igreja Batista Prudentina, uma igreja que tinha ali em torno de umas 30 pessoas. E eu saio da Igreja Batista do Bacaxiri e vou para aquele lugar com a convicção de que Deus tinha algo extraordinário ali naquele lugar. É a minha cidade natal. E eu volto para aquele lugar. E Deus tem feito algo de extraordinário ali, por causa da unidade. Deus tem se revelado de uma forma muito especial no meio do povo de Deus. Deus ele tem impactado a minha vida e o meu relacionamento com o Senhor por aquilo que Ele tem feito ali. Por isso que quando eu penso na função profética e sacerdotal de Jesus, é algo que eu e você nós precisamos colocar em prática no nosso jeito de viver a vida. A nossa igreja tem aprendido a respeito do valor e da necessidade que temos de cumprir o nosso papel na nossa geração. E uma coisa que Deus ele tem revelado a nós ali naquele lugar e ao meu coração, é que a primeira coisa que precisa acontecer no coração do discípulo de Jesus é ele voltar à essência daquele que o salvou. E teve um momento em que Deus ele falou de uma forma muito forte ao meu coração, ao coração de líderes que ali estão comigo, a respeito da necessidade de nós conhecermos a Deus, permitimos que Deus se torne o Senhor da nossa vida e nós aprendamos a orar. Porque a oração ela vai trazer dependência de Deus. A oração ela vai trazer dentro do nosso coração um revestimento do poder do Espírito Santo de Deus.
Nós vamos reconhecer que sem a presença de Jesus na nossa vida nós não somos nada, mas ao mesmo tempo nós vamos aprender que quando nós nos revestimos com o poder do Espírito Santo de Deus, algo de extraordinário começa a acontecer na nossa vida. Da mesma forma como aconteceu na vida do povo de Deus, depois que esse Senhor Jesus ele morreu e ressuscitou, grandes coisas fez o Senhor ali em Atos dos Apóstolos. E é a mesma ação do Espírito Santo de Deus que tem agido nos nossos dias. A nossa igreja ela tem sido desafiada a orar ali em Presidente Prudente. E eu queria desafiar essa igreja a aprender o valor da oração, com o próprio Senhor Jesus a orar por seus discípulos e por nós. Nós temos sido desafiados ali, pastor Wellington, a cada discípulo de Jesus orar pelo menos 1 hora por dia. E você que está ouvindo isso aqui deve estar falando, esse pastor está maluco. Não, é verdade. Nós temos desafiado, nós fizemos ali um manualzinho para ajudar aqueles que têm dificuldade em orar, de 13 passos de como você vai orar, se apresentando diante da presença de Deus. E o Senhor tem feito algo de extraordinário no meio daquele povo, naquela cidade. E nós não temos feito nada de novo, nós só nos humilhamos como escravos de Jesus, clamando para que o poder de Deus ele se manifeste no nosso meio. Sabe o que está acontecendo ali naquele lugar? Nós temos vivido a experiência de que pessoas estão se preocupando menos com si mesmo, mas mais com o amor de Cristo derramado em nós e que Ele deseja derramar através de nós. Eu recebi uma mensagem essa semana quando eu estava aqui, da Mariana, uma jovem que perdeu a mãe recentemente. Logo que eu chego ali, a mãe, uma senhora que sofria demais, uma senhora muito simples, diarista, teve um infarto fulminante e faleceu. E o processo de acolhimento da igreja, na ocasião da morte, trouxe e resgatou Mariana, que hoje é casada com o Júnior. Mariana foi resgatada e ela conta num áudio que ela me enviou, dizendo, pastor, na minha vida toda eu sempre me senti culpada porque eu não conseguia orar. Você já se sentiu assim? Eu já me senti assim. Quantas vezes? E ela começa no áudio a dizer assim, pastor, essa semana, quando eu me ajoelhei diante de Deus, eu orei 1h10. E ela falando com lágrimas nos olhos, não para que ela se orgulhasse, mas porque ela se derramou de uma forma extraordinária diante da presença do Deus Santo, do Deus que tem feito coisas extraordinárias através da vida dela. E não é só o caso da Mariana. Eu me lembro no passado, aqui em Curitiba tem o Bosque de Jesus, e eu me lembro um dia que eu separei um dia para orar e eu fui lá. E eu caminhando naquele bosque, eu comecei a orar, eu orei por tudo e por todos. E quando eu terminei, não tinha passado 10 minutos. Eu falei, Deus amado, como é que pode orar? Sabe qual a oração que eu e você nós somos bons? É a oração de intercessão. Onde a gente fala, Deus abençoa fulano que está sem emprego. Deus abençoa ciclano que está passando por um momento de dificuldade. Não é assim? A gente não ora assim pelas pessoas? Só que quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós temos que orar a Deus pedindo para que Deus se manifeste e que o reino de Deus se manifeste neste mundo. E sabe como que isso vai acontecer? Através da minha vida e da sua vida. A gente tem que aprender a orar reconhecendo quem é Deus, que Ele é poderoso para fazer mais. Nós temos que reconhecer que se as coisas não estão bem, é questão de tempo, ela ficará bem. Porque se o pior de tudo for nós morrermos, nós estaremos bem na presença do Deus Todo-Poderoso. De nós reconhecermos aquilo que Deus tem feito, de nós ouvirmos aquilo que Deus deseja falar a cada um de nós, de nós nos derramarmos na presença de Deus, confessando e reconhecendo os nossos pecados. Gente, Deus tem libertado através de uma vida de oração pessoas que há anos carregam pecados na sua vida, por causa do revestimento do poder do Espírito Santo de Deus, homens e mulheres sendo libertos da dependência de pornografia, homens e mulheres sendo dependentes, sendo libertados de dependência emocionais, conhecendo quem verdadeiramente Cristo é e a sua identidade em Cristo, revelada através do amor de Deus. A palavra do Senhor diz que Jesus ele veio para fazer isso. E nós precisamos aprender a experimentar isso na nossa vida, no nosso jeito de viver.
E quando nós assumimos um compromisso com Deus, os nossos valores são mudados e transformados. Quer ver um exemplo simples que eu gosto de dar? Se o maior traficante aqui dessa cidade, ele se convertesse, e ele viesse aqui nessa igreja e entregasse a vida para Jesus, ele poderia continuar vendendo drogas? Sim ou não? Não, porque Jesus muda, não muda? Transforma. Se uma prostituta aqui nessa cidade, ela viesse até aqui, ela se rendesse ao Senhor Jesus, e ela entregasse a sua vida a Jesus, ela poderia continuar na sua vida de promiscuidade? Sim ou não? Não, porque nós cremos que o poder de Cristo Jesus, ele transforma. Agora, por que muitas pessoas que conhecem a Jesus e vivem uma vida rasa e superficial diante de Deus, quase que contentando-se com as migalhas espirituais, ela pode continuar do mesmo jeito? Já parou para pensar nisso? Da mesma forma como aqueles que precisam mudar de vida, eu e você, nós precisamos ser confrontados com o nosso jeito de viver a vida para vivermos para Jesus. E aí sim nós vamos nos apropriarmos daquilo que Deus, o Senhor, Ele deseja que sejamos na nossa geração. E aí nós vamos começar a sermos revestidos pelo poder de Deus. Para que a gente possa ser revestido, a gente tem que se desvestir. Nós nos desvestirmos do nosso jeito de viver, de um jeito vazio, de um jeito religioso. E de repente, nós vamos ser libertos do nosso jeito de viver a vida, porque daí não vai ser mais como eu quero. Não vai ser mais como eu desejo. O estilo de vida já não será o meu. A vontade já não será a minha. E aí já abre um espaço para a unidade. E quando nós somos revestidos pelo poder de Deus, o que importa verdadeiramente é aquilo que Deus deseja para nós, o jeito de Deus, a vontade de Deus, os planos do Senhor, os propósitos do Senhor e o direcionamento de Deus Pai, daquilo que Cristo Jesus ele veio fazer. Eu tenho um desafio para você nesse Natal. Sabe qual é o desafio? O desafio é que você seja quem Deus deseja que você seja. O desejo que você possa experimentar como homem de Deus, como mulher de Deus, como jovem, adolescente, pré-adolescente, criança, aquilo que Deus tem para a sua vida. Não simplesmente tendo um conhecimento empírico que Jesus morreu para salvar, mas experimentando de verdade aquilo que a salvação traz no coração de uma pessoa, que é mudança de vida, que é mudança de atitude, que é mudança de valores, que é nos desvestirmos daquilo que tem impedido o agir do Espírito Santo de Deus na nossa vida, na nossa geração. E aí Jesus ele é mais do que Salvador. Segundo o plano poderoso do Deus vivo, ele se torna aquele cumprimento da vontade de Deus na nossa história. Tem um texto de 1 Pedro maravilhoso, que eu gosto mais e que o Senhor ele está falando a respeito de você. Ele vai dizer assim, 1 Pedro capítulo 2, verso 9: vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. É de você que isso está sendo dito, que conhece o amor de Deus. Para que tudo isso? Para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a maravilhosa luz. E o verso 10 diz: antes vocês nem sequer eram um povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam. Eu queria que você abaixasse a sua cabeça agora. Eu não sei qual é o toque do Espírito Santo de Deus dentro do teu coração, mas ao ouvir falar a respeito dos ofícios de Jesus, eu queria desafiar você a assumir alguns compromissos com o Senhor. Não comigo, eu estou indo embora daqui a pouco, vou voltar para a minha terra quente. Mas eu queria que você assumisse compromissos com o Senhor.
Não com o pastor Wellington, porque se você assumir compromisso com o pastor Wellington, daqui a pouco você vai ficar magoado, chateado e vai embora, e esse compromisso vai embora. Mas eu queria que você pensasse um pouquinho a respeito daquilo que nós estamos falando. O Senhor Jesus, Ele tem direcionado você para o centro da vontade de Deus. Se um dia você teve um encontro com Jesus, e você convidou Jesus para entrar no seu coração, você recebeu a presença desse Jesus na tua vida, e esse Jesus tem mostrado para você o jeito que você deve viver. A primeira reflexão que eu queria que você fizesse: você tem vivido aquilo que Jesus tem para a sua vida? Se você tem vivido isso, eu queria que você, neste momento, de cabeça baixa, de você de olhos fechados, você ou começasse a orar dizendo: Jesus, obrigado, porque eu estou vivendo no centro da tua vontade. E agradeça a Deus e alegre o seu coração. Agora, se você está aqui nessa noite, está acompanhando na internet, e talvez o toque do Espírito Santo de Deus é que você não esteja vivendo do jeito que Deus deseja. E talvez o Jesus que um dia você convidou para entrar no seu coração, Ele não tem feito porque Ele não é o dono da sua vida. E se você é essa pessoa, eu queria que da mesma forma você orasse dizendo: Senhor, eu desejo viver o centro da vontade do Senhor, porque eu estou entendendo que tem um meu jeito de viver que não está de acordo com aquilo que o Senhor quer. Fale com Deus e se aproprie do perdão que Deus revela lá em 1 João, que nós lemos aqui, que Ele perdoa pecados e apaga. Agora, tem mais um desafio para você. Talvez a sua vida espiritual tenha sido vazia da presença de Deus. Mesmo você conhecendo o amor de Cristo, mesmo você conhecendo um Deus que salva, você não tem experimentado plenamente aquilo que Deus e que a palavra de Deus promete a você como filho amado, como filha amada. E talvez, como a Mariana, você tenha carregado um peso de culpa, porque Deus tem dado 24 horas do seu dia, e você não tem tido a coragem, talvez, de parar para orar 5 minutos, de ler a palavra de Deus para aprender no teu coração, e hoje talvez você tenha carregado um peso, um fardo, que Deus deseja libertar você, à medida que reconhece o erro, pede perdão ao Senhor. Se você é essa pessoa, fale com Deus, fala: Senhor, eu me arrependo de estar vivendo de uma forma tão vazia, eu preciso mais do Senhor. Agora, se você tem tido uma vida poderosa de oração, de como discípulo de Jesus vivendo, fazendo a diferença nesse lugar, agradeça a Deus. Fala: Senhor, obrigado, Deus, porque o Senhor tem tocado o meu coração. Deus, Ele deseja fazer algo de extraordinário em nós e através de nós. E esse é um símbolo especial, porque o Senhor, Ele nos convida a sermos quem Ele deseja que sejamos. E eu queria que, antes de você dormir hoje, você pensasse nessa mensagem. Talvez você está aqui hoje e você está dizendo: poxa vida, eu não consigo orar 1 hora. Eu vou dizer uma coisa para você, que orar 1 hora é muito fácil. Quando o Espírito Santo de Deus, Ele começa a revelar quem é Deus, e você sente a alegria de estar na presença daquele que te salvou. Talvez você hoje precisa pedir essa paixão para Deus no teu coração, dizendo: Deus, eu preciso disso aí que você está falando, que esse pastor está falando. Quando eu vejo Jesus, eu vejo isso em Jesus, indo, separando-se em lugares retirados para orar, orando em tempos de batalha, em tempos de alegria, em tempos de prosperidade, em tempos de sofrimento, em tempos de ameaças de morte. Deus deseja fazer da minha vida e da sua vida algo extraordinário para que a gente viva a vontade de Deus.
e a gente não se conforme com o mínimo, mas com aquilo que Deus tem para nós. Quero convidar você a ficar de pé. Fica de pé um pouquinho. E eu queria que você olhasse para mim agora. Olha aqui para mim. Pastor, eu estou indo embora daqui a pouco. Você fica com o teu povo. Eu queria desafiar você a assumir um compromisso com Deus. Não de você ser um super crente, mas de você ser um discípulo de Jesus que depende de Deus. Que depende de Deus na sua vida profissional, no seu relacionamento conjugal, na sua vida familiar. Talvez você até tenha exercido algum papel de liderança aqui dentro dessa igreja. Mas o que Deus talvez esteja dizendo é que Ele quer menos que você faça e mais que você viva. Deus, Ele não precisa de operários, Ele precisa de discípulos de Jesus. Que desejam fazer a vontade do Senhor. Hoje, durante a tarde, eu estava orando por essa mensagem, por esse tempo com vocês. E na minha oração, eu falei assim: Deus, não deixa eu falar nada de mim, mas que eu fale daquilo que o Senhor deseja para o teu povo. E uma coisa que eu creio do fundo do meu coração é que Deus deseja coisas extraordinárias. E você que está vivendo o melhor de Deus, eu quero dizer que o melhor de Deus vai além do que nós imaginamos. E que você aceite o desafio de se despir de você mesmo, para que você possa ser revestido do poder do Espírito Santo. Nós vamos orar e depois nós vamos adorar juntos aqui como igreja do Senhor. E eu queria que esse poder, vindo dos altos céus que salva, possa fazer com que o seu coração se alegre de abrir a tua boca e confessar esse Jesus que tem poder para salvar através do seu jeito de viver a vida. Feche os teus olhos. Pai, nós estamos diante do teu povo, Pai. Povo que tem ouvido a tua palavra, povo que saiu lá da sua casa para vir aqui ouvir a tua palavra, para adorar o Senhor. Pai, visita o coração dessas pessoas. Tem discípulos aqui assumindo compromisso com o Senhor, ó Deus, de maior intimidade. Eu quero clamar para que o poder do teu Espírito, ó Deus, traga essa alegria ao coração deles, ao mesmo tempo que repreendamos, Deus, toda frieza espiritual, Pai, que não vem da parte, não tem que nenhum tipo de cegueira atrapalhe o agir do teu Espírito Santo nesse lugar, Pai. Deus, que nós possamos desfrutar da alegria, Deus, de estarmos na tua santa presença, Deus, de reconhecer, ó Deus, que o Senhor Jesus nos conduz para o centro da vontade de Deus, de que Ele está à direita de Deus intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis, ó Deus, mas como aquele que também nos ensina o valor da dependência e da oração, Pai. Que o poder de Cristo Jesus para salvar alegre o nosso coração e que nesse Natal a marca, Deus, da presença do Senhor, por aquilo que o Senhor fez por amor a nós, nos revista pelo teu Espírito. Dado esse tempo, confiarmos no Senhor e reconhecemos que o Senhor é poderoso e deseja abençoar cada um de nós. Oramos em nome de Jesus.